Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos corrigir os exercícios da lista de exercícios de revisão sobre reações químicas. O primeiro exercício já dava a reação completa, só pedia para fazer o balanceamento. Lembrando que para facilitar o balanceamento nós vamos usar essa ordenzinha aqui, o macete do macho, no qual nós balanceamos primeiro os metais, depois os ametais, depois carbono, depois hidrogênio e por último o oxigênio. O que são metais e o que são ametais? Na tabela periódica, nós temos essa divisão aqui, essa escadinha verde, tá vendo? Tudo que estiver dessa escadinha para a esquerda da tabela são metais. E tudo que estiver aqui à direita da escadinha são ametais. Então, todos esses elementos aqui são metais e esses aqui são ametais. Então, quando a gente tem aqui o alumínio, se consultarmos na tabela, vamos ver que ele é um metal. Vamos começar por ele. Temos um alumínio antes da reação química e temos 2 alumínios depois da reação. Para balancear, nós teríamos que dobrar aqui. Mas aí o oxigênio, nós temos 3 depois da reação química e 2 antes. Como é que nós vamos fazer para igualar isso? Vamos ter que multiplicar ao contrário. Se aqui tínhamos 3 oxigênios, multiplico aqui no começo por 3. Se aqui tínhamos 2 oxigênios, então vou multiplicar toda essa substância por 2. Logo, a gente vai ter 6 oxigênios antes da reação e 6 oxigênios depois da reação. Mas, dobrando a quantidade dessa substância, nós também dobramos a quantidade de alumínio. Então, agora nós temos 2 vezes 2, nós temos 4 alumínios depois da reação. E para isso, vamos precisar ter 4 antes da reação também. Na segunda, temos 3 cálcio, que é um dos metais, antes da reação. E depois da reação, só temos 1. Para balancear 3 vezes essa substância. Não temos mais nenhum metal. Agora, o fósforo é um ametal. Temos 2 fósforos antes da reação. Depois da reação, nós só temos 1 fósforo. Para balancear, vai um 2 aqui. Outro ametal que temos é o enxofre. Antes da reação, nós temos 1 enxofre. Depois da reação, aqui tem 1 vezes 3, porque nós multiplicamos toda essa substância por 3. Então, temos 3 enxofres depois da reação. Para balancear, vai um 3 aqui. Carbono nós não temos, hidrogênio temos. São 3 vezes 2, 6 antes da reação. E depois da reação, 2 vezes 3, 6 depois. Fechou. Por último, o oxigênio. Aqui nós temos 4 vezes 2, que dá 8, mais 4 vezes 3, que dá 12. 12 mais 8, 20 oxigênios antes da reação química. Então, é necessário ter os mesmos 20 depois. Vamos contar. 4 oxigênios vezes 2, que dá 8, mais 4 oxigênios vezes 3, que dá 12. Fechou os 20 oxigênios. Na terceira, o titânio é um metal, tem 1 antes e 1 depois, beleza. Magnésio também é um metal, temos 1 antes e 1 depois, beleza. O cloro é um ametal, temos 4 antes da reação e temos só 2 depois. Para equilibrar, nós vamos ter que multiplicar essa substância por 2, né? Porque 2 vezes 2 vai fechar os 4 cloros. Com isso, a gente estragou também o balanceamento do magnésio, né? Porque agora nós temos 2 magnésios depois da reação, vamos precisar também ter 2 antes. Mesmo esquema, 2 sódios para fechar, 2 aqui. Os ametais agora tem 1 cloro antes e 2 cloros depois, então vai um 2 aqui. O carbono tem 1 carbono antes e 1 carbono depois, ok. O hidrogênio tem 2 hidrogênios antes e 2 hidrogênios depois da reação, ok. Oxigênio temos 3 antes da reação e temos 1, 2, 3 depois da reação, fechou o balanceamento. Letra E. Ferro 1 antes e 2 depois, para equilibrar a gente teria que pôr um 2 aqui.
oxigênio 2 antes e 3 depois da reação. Quando os números são diferentes, para igualar a gente multiplica ao contrário. Então, multiplicaria aqui por 3 e essa substância toda por 2. 6 oxigênios e 6 depois da reação, ok? Mas ao fazer isso aqui, a gente também dobrou a quantidade do ferro. Agora temos 4 ferros depois da reação. Então, vamos corrigir o balanceamento do ferro aqui antes. Na letra F, 1 sódio, ok, mas 3 nitrogênios e 2 nitrogênios. Multiplicando ao contrário para deixar isso aqui ok, 6 nitrogênios antes e 6 nitrogênios depois, a gente estraga o balanceamento do sódio e para isso é só corrigir aqui. Na letra G, o cloro temos 2 antes da reação e só tinha 1 depois, então vai 2 aqui para igualar. O carbono tem 1 antes da reação e 1 depois, show. Hidrogênio tem 2 antes e 2 agora depois, ok. Oxigênio tem 1, 2 antes da reação e depois da reação também tem 2, fechou o balanceamento. Na letra H, 1 cálcio, ok. Outro metal que nós temos é o sódio, 1 sódio, 2 sódios. Opa, para ajeitar, dobra a quantidade dessa substância. Agora vamos para os ametais. No fósforo, temos 1 vezes 2, 2 fósforos antes da reação. E aqui também 1 vezes 2, 2 fósforos depois da reação, ok? Agora, a gente vai para o carbono. Temos 1 vezes 2, ou seja, 2 carbonos antes da reação. E depois da reação, nós só tínhamos 1 carbono. Não se confundam que esse 2 é só do oxigênio. Então, vamos multiplicar aqui o CO2 por 2 para fechar o balanceamento do carbono. Agora, do hidrogênio, temos 2 hidrogênios vezes 2, temos 4 hidrogênios nessa substância. Mais 2 hidrogênios aqui, então temos 4 mais 2, 6 hidrogênios antes da reação. Depois da reação, nós temos 2 hidrogênios aqui. E para fechar o balanceamento, 4 mais 2 dá 6, nós temos que ter 6 aqui, então está faltando mais 4, né? E para dar 4 hidrogênios, vamos ter que pegar 2 vezes a molécula de água. E agora, se nós fizermos tudo corretamente, o oxigênio deve fechar. Aqui nós temos 4 oxigênios vezes 2, que dá 8 oxigênios. Aqui nós temos 3 oxigênios vezes 2, que vai dar 6. 8 mais 6, 14. Aqui 4 oxigênios vezes 2, que dá 8. Aqui nós temos em cada molécula de água 1 oxigênio, mas como são 2 moléculas, 2 oxigênios. E em cada molécula de gás carbônico, 2 oxigênios, mas como são 2, temos 4. 8 mais 2 mais 4, fechou a mesma quantidade de carbono que nós tínhamos antes da reação química. Na questão número 2, eu dei reações de neutralização, aquelas que a gente faz um ácido reagir com uma base e sempre vai se produzir nessa reação água e sal. Para isso, o que a gente faz? Sempre pega o H do ácido com o OH da base e sabe que essa união vai formar H2O. O que sobra do ácido com o que sobra da base vai formar o sal. Sobrou um potássio, que é o cátion, que sempre vem antes, e um iodeto, que é o ânion, que vem depois. Tudo ok, aqui a reação está certinha. Pega o hidrogênio do ácido com o OH da base para formar H2O. Show! Ah, mas e agora como é que eu faço? Porque tem 2 hidróxido aqui. Tenho que colocar um 2 aqui, como é que eu faço para equilibrar? Bom, sempre que tiver 2 hidróxidos, nós vamos ter que ter a mesma quantidade de hidrogênios para fechar as moléculas de água certinha. Então, se são 2 hidróxidos, nós vamos ter que pegar 2 vezes esse ácido. Olha, se um hidrogênio e um hidróxido formam uma molécula de água,
Logo, 2 hidróxidos e 2 hidrogênios vão formar 2 moléculas de água, certo? E qual sal? Bom, sobrou esse cátion, que sempre vem da base, que é o magnésio, e sobrou este ânion brometo, que veio do ácido. Mas era 2 brometos, né? Porque a gente precisou de 2 ácidos, então MgBr2. E aí tá tudo ok. Ah, mas como é que eu sei que esse 2 é aqui, não é aqui na frente, Sora? Porque se eu consultar a carga do cátion magnésio lá na tabela de cátions, aqui, e se eu consultar a carga do brometo na tabela de ânions aqui, e fizer aquele esquema da tesourinha, essa é a fórmula que nós vamos chegar, MgBr2. Mesmo esquema aqui, o hidróxido junta com o hidrogênio, mas como tem 3 hidrogênios no ácido, vamos precisar de 3 hidróxidos para fechar 3 moléculas de água. O cátion que sobrou, que foi o lítio, e 3 vezes ele, né? E o ânion que sobrou, que foi o grupo PO4, fosfato. Aqui nós temos 2 hidróxidos e 2 hidrogênios. Opa, já está fechadinho para formar as 2 moléculas de água. O cátion que sobrou foi o magnésio e o ânion que sobrou foi o sulfato para formar o sulfato de magnésio. 2 hidrogênios no ácido e 3 OH na base. Ah, e agora como é que eu faço? Multiplica ao contrário. Se aqui tem 2 hidrogênios, multiplica a base por 2. Se aqui tem 3 hidróxidos, multiplica o ácido por 3. Porque aí a gente vai ter 2 vezes 3, 6 hidróxidos. E 3 vezes 2, 6 hidrogênios. 6 hidróxidos com 6 hidrogênios vai formar 6 moléculas de água. O que sobrou? 2 cátions alumínio e 3 ânions carbonato. Por que eu tive que usar esse parênteses aqui para dizer que é 3 vezes o ânion carbonato? Por que eu não escrevi assim, Al2CO3, Se eu tivesse escrito dessa forma, eu estaria dizendo que tinha 33 oxigênios nessa substância. Isso não está correto. Na verdade, são 3 vezes o grupo CO3, o grupo carbonato, nessa substância. No exercício 3, eu dou esses sais e peço para ti propor uma reação de neutralização que faça com que se obtenha cada um desses sais. Bom, como é que a gente vai propor uma reação de neutralização? O que a gente sabe sobre uma reação de neutralização? Que é a reação entre um ácido e uma base que produz justamente o sal e a água, né? Bom, o sal que eu quero produzir aqui é o KBr. Eu sei que junto com ele vai ser produzido água. Show! Já escrevi uma boa parte da minha reação aqui, ó. Agora, eu sei que essa reação vai acontecer entre um ácido. Também sei que um ácido é aquele que sempre começa a sua fórmula com o hidrogênio. Hidrogênio mais alguma coisa. E eu sei que essa reação vai acontecer também entre uma base, que uma base é aquilo que tem um cátion e aí termina com o OH. Olha só, H mais OH é o que vai formar justamente a molécula de água, né? E o que está faltando aqui no ácido e na base é justamente o que vai formar o sal, o KBr. Então, esse cátion K veio aqui do ácido ou veio aqui da base? Da onde está faltando eu escrever um cátion? Aqui da base, né? Então, a base que eu usei foi KOH. E o ânion, então, veio do ácido. Qual é a reação de neutralização que produz o KBr? HBr mais KOH, formando KBr e água. A mesma coisa quando eu quiser produzir o iodeto de sódio. Eu sei que junto com esse sal, numa reação de neutralização, eu sempre produzo água. Sei que essa é uma reação entre um ácido e uma base, e que o H mais o OH formam a água, então o cátion e o ânion do sal vieram aqui da base e do ácido. O cátion sempre vem da base, por isso a base que nós usamos foi NaOH, e o ânion veio do ácido, ácido iodídrico.
Feito o exercício 3. Exercício 4, reações de combustão. Um combustível sempre reage com o oxigênio e sempre produz os mesmos produtos, que são gás carbônico, água e energia na forma de calor. Então, já vou escrever aqui o mesmo resultado, os mesmos produtos para as 3 reações. Bah, como é fácil escrever os produtos de uma reação de combustão, né? É sempre CO2, H2O e calor. Show! A única coisa que está faltando a gente fazer aqui é o balanceamento da reação. Pela regra do macho, não tem nenhum metal, são todos ametais, então vamos começar pelo carbono. 2 carbonos antes e 1 carbono depois, vai um 2 aqui para igualar. 6 hidrogênios antes da reação e só 2 depois. Para isso virar 6, vou ter que multiplicar a água por 3. 3 vezes 2, 6, fechou o hidrogênio. Oxigênio, vamos contar primeiro aqui depois da reação, que tem uns quantos? Olha só, 2 oxigênios aqui no CO2, vezes 2, ou seja, aqui tem 4 oxigênios, mais 1 oxigênio em cada molécula de água, mas como são 3 moléculas, tem 3 oxigênios. 4 aqui mais 3 oxigênios aqui, temos 7 oxigênios depois da reação. Para que eu tenha 7, eu vou considerar esse 1 aqui, e aqui eu vou ter que ter mais 6 oxigênios, né, para fechar o 7. Então, vou ter que multiplicar o gás oxigênio aqui por 3, porque 3 vezes 2 vai dar os 6 oxigênios e fecha o balanceamento. Na próxima, 1 carbono, 4 hidrogênios, então, 2 moléculas de água aqui para ter 4 hidrogênios. Agora, oxigênio, 2 aqui, mais 2 aqui, 4 oxigênios depois da reação, para ter 4 antes, vai um 2 aqui. Carbono, 16 átomos antes da reação, para ter 16 depois, vamos precisar de 16 moléculas de CO2. 32 hidrogênios, 16 vezes 2 dá 32 hidrogênios. Agora, 16 vezes 2, aqui tem 32 oxigênios, mais 16 aqui, isso vai dar um total de 48 oxigênios depois da reação. É necessário termos os mesmos 48 oxigênios antes da reação. E para fechar 48, vamos ter que pegar 24 vezes a molécula de O2, né? Porque 24 vezes 2 fecha os 48. Na questão 5, a gente usa a série de reatividade, que está aqui na tabela periódica, ó. Então, consultando essa série, a gente vê na disputa quem é que ganha e quem é que perde a briga. A briga aqui é entre o cobre, que é um metal, então ele vai brigar com o que está fazendo o papel de metal aqui na próxima reação. Os metais sempre ficariam como cátions, então o cobre aqui vai disputar com o hidrogênio. Consultando aqui na tabela de reatividade dos metais, aqui nós temos o hidrogênio e aqui nós temos o cobre. Quanto mais para a esquerda o elemento estiver na série, mais reativo ele é e ele acaba ganhando a briga. Por isso, se o hidrogênio ganha a briga do cobre e ele já está ligado no ânion, o cobre, que é mais fraquinho, não consegue fazer nada. Essa reação não acontecerá. Aqui o ferro, que também é um metal, vai disputar com o hidrogênio, que está fazendo o papel de cátion aqui. A disputa entre ferro e hidrogênio, o ferro vence essa disputa, então a reação aqui vai acontecer, o ferro vai se ligar no hidrogênio e essa reação vai acontecer. Mas eu não pedi no exercício para concluir a reação, então só a gente identifica que ela vai acontecer. No exercício, na letra C, a briga vai ser entre os dois metais aqui, o níquel e o zinco, identificando aqui o zinco e aqui o níquel. Quem ganha a briga é o zinco, que é mais reativo.
e ele já está ligado no ânion, então o que é mais fraquinho não consegue mexer em nada e a reação não ocorre. Aqui o cloro é um ametal, logo vai brigar com o ametal desta substância composta, que é o oxigênio. Na briga entre oxigênio e cloro, aqui na tabela dos não metais, oxigênio vence. Oxigênio já estava ligado com o cátion, então o cloro, que é mais fraquinho, não consegue fazer nada. Aqui a briga vai ser entre flúor e cloro, os dois ametais. Flúor é mais reativo do que o cloro, por isso ele ganha a briga do cloro, vai se ligar com o sódio e essa reação aqui vai ter uma continuidade. Mas nós não vamos escrever ela nesse caso porque o exercício não solicitou. Ele só solicitou para identificar quais não aconteceriam, A, C e D. No exercício 6, eu dou aqui o nitrato de cobre 2 e peço para ti me dizer qual desses metais não conseguiria reagir com o nitrato de cobre. Bom, se são metais aqui, eles vão brigar com o metal do nitrato de cobre, que é o cobre. Logo, vamos ter que olhar aqui na série de reatividade qual daqueles metais é menos reativo do que o cobre. E a gente logo percebe que o mercúrio, Hg, é menos reativo do que o cobre. Então, ele não conseguiria disputar a briga com o cobre, não conseguiria fazer reação com o nitrato de cobre. Na questão 7, nós precisamos usar a tabela de solubilidade, que nós encontramos também na tabela periódica, mas na tabela pequena. Eu não estou com a tabela pequena aqui, então eu montei um esqueminha. Na tabela nós vamos consultar lá em cima os cátions e aqui do ladinho os ânions e fazer a ligação. Então, quais são os produtos da reação? Aqui, ó, o iodeto de chumbo e o nitrato de sódio. Então, vamos consultar só esses. Combina lá o chumbo com chumbo, e iodeto. Vamos ver que lá na combinação entre eles aparece um I, insolúvel. Então, já achamos, ó, o precipitado, que é representado com a setinha para baixo, é o iodeto de chumbo. O NaNO3, olha lá, NaNO3, nós vamos ver que é solúvel, então não é precipitado. A combinação de Na com SO4 também vai formar uma substância solúvel, mas a combinação do cobre com o hidróxido vai formar uma substância insolúvel. Esse é o precipitado da reação na letra B. Na questão número 8, eu pergunto as evidências das reações químicas. Evidências foi um conteúdo que nós estudamos lá na primeira aula, praticamente, do assunto reações químicas. São aqueles sinais, aqueles indícios de que uma reação aconteceu, como mudança de cor, liberação de gás, mudança de temperatura, formação de precipitado, liberação de odor, etc. Nessas reações aqui na questão 8, nós só vamos reparar os sinais. Olha só, na letra A nós temos um sinalzinho ali, uma setinha para cima. Setinha para cima do lado de uma substância indica que aquela substância ali liberada é um gás. Essa substância aqui, hidrogênio, é um gás. Então, na letra A, a evidência é a liberação de gás. Na letra B, nós vemos que nós tínhamos uma substância azul e depois foi produzida uma substância verde. Logo, houve uma mudança de cor aqui. Na letra C, nós temos aqui um sinal também, uma setinha para baixo. Setinha para baixo na reação indica a formação de precipitado, uma substância insolúvel que desce para o fundo do recipiente, por isso que é setinha para baixo. Na letra D, nós temos liberação de CO2, setinha para cima, indicando que ele é um gás. Então, aqui acontece liberação de gás. Posso dizer que libera odor também, porque nós sabemos que o CO2 é mal cheiroso, né? E também, olha só, liberou calor. Então, essa reação também teve uma mudança de temperatura nela. Por isso, essas são as evidências dessas reações.
partir da questão 9, nós temos questões de vestibular. Como vocês já estão no segundo ano, já é bem interessante se habituarem com questões de vestibular, de Enem, porque cai muito a reação química nessas provas. Na questão 9, eu falo sobre a gravação de vidros usando o ácido fluorídrico e tudo mais, dou a reação envolvida e peço para fazer o balanceamento. Vamos lá. Não tem nenhum metal, então vamos cruzar metais. Tem um flúor antes e 4 flúores depois da reação. Para balancear, vai um 4 aqui. Um silício antes e um silício depois. Show! 4 hidrogênios antes da reação. Para fechar, vamos dobrar aqui a quantidade da água. Deve ter 4 hidrogênios depois. 2 oxigênios antes da reação e 2 oxigênios depois, tá balanceadinha. No exercício 10 eu digo que todos os fenômenos são reações químicas, exceto letra A, dissolução de um comprimido efervescente. É uma reação química sim, porque libera gás carbônico a partir da decomposição daquele comprimido na água. Letra B, enferrujamento de um prego exposto ao ar. É reação química sim, porque forma óxido de ferro, uma nova substância. Letra C, ebulição da água. Opa, ebulição, evaporação é só mudança de estado físico, não é uma reação química. Então, letra C não é reação. E letra D, queima de uma vela. Queima, reação de combustão, é sempre uma reação química. Portanto, na questão 10, alternativa C. A questão 11 vai tratar do tratamento da água, na qual usa hidróxido de cálcio e sulfato de alumínio. Aí ele fornece a reação, na letra A pede balanceamento. Um cálcio antes, um cálcio depois, ok? 2 alumínios antes e só um alumínio depois. Então, para ajeitar o alumínio, vamos pôr um 2 aqui. Agora, a metais, enxofre, tem 3 enxofres antes da reação e depois da reação só tem um enxofre. Vamos ter que ajeitar colocando um 3 aqui. Logo, quando a gente põe esse 3 aqui para ajeitar o balanceamento do enxofre, a gente estraga o balanceamento do cálcio, né? Então, vamos ter que arrumar o balanceamento do cálcio pondo um 3 aqui. Depois nós vamos para o hidrogênio, aqui tem 2 hidrogênios vezes 3, 6 hidrogênios antes da reação, que vai fechar com os 3 vezes 2, 6 hidrogênios depois. 2 vezes 3, 6 oxigênios aqui, mais 4 vezes 3, 12 oxigênios. 12 mais 6, 18 antes da reação. 12 vezes 3, 6, mais 3 vezes 4, 12, que fechou os mesmos 18 oxigênios depois da reação. A letra B pergunta qual é a evidência. Tanto a historinha ali, quanto a reação nos apresentam a evidência. Olha o que a historinha nos diz. O hidróxido de alumínio formado na reação tem a função de agregar as impurezas sólidas contidas na água, formando bolas que se depositam no fundo dos tanques e são retiradas, ficando apenas a água limpa. Bom, isso aqui forma bolas que vão para o fundo do recipiente e a reação nos diz aqui, ó, que isso aqui é um precipitado. Então, a evidência aqui é formação de precipitado. A questão 12 nos conta uma história e pede para que a gente vá escrevendo a equação conforme que ela conta. Ela diz que a deficiência de zinco no organismo de uma criança pode causar problemas de crescimento. Esse mal pode ser evitado através da ingestão de comprimidos de óxido de zinco. O óxido de zinco vai ficar ZNO, que interagem com o ácido clorídrico do estômago, HCl, formando cloreto de zinco. Se a gente fizer a tesourinha lá, a gente vai ver que a fórmula é ZnCl2. E também água, H2O. Mostre a equação, que é essa, e balanceie. Vamos fazer o balanceamento. 1 zinco, 2 cloros, aqui só tinha 1, então vai um 2 aqui. 2 hidrogênios, 2 hidrogênios, 1 oxigênio, tá balanceadinha.
A questão 13 nos mostra essa reação usada na revelação de fótons, pede balanceamento. Uma prata, um bromo, 2 bromos. Não dá para a gente pôr um 2 aqui para balancear, porque aí a gente estraga a fórmula do brometo de prata, né? A gente sempre tem que pôr um 2 grande na frente quando a gente está fazendo balanceamento. E aí a gente vai ter 2 bromos antes, 2 bromos depois, ok? Só que aí a gente vai ter agora 2 pratas antes, vamos ter que ter 2 pratas depois para ficar balanceado. A questão 14 nos apresenta uma reação que ocorre numa bateria automotiva e pede balanceamento. Nós vemos que tem 2 chumbos antes da reação e depois só tinha 1. Então, para balancear, vai 2 aqui. Enxofre, nós temos 1 antes da reação e agora nós temos 2 depois da reação. Então, vai 2 aqui para balancear. O hidrogênio, nós temos agora 4 hidrogênios antes da reação. Para equilibrar, vai 2 aqui multiplicando a água para ter 4 hidrogênios. Oxigênio, nós temos 2 aqui, mais 4 vezes 2 aqui, que dá 8. 8 mais 2, 10. Aqui 4 vezes 2, que dá 8, mais 2 nas 2 moléculas de água, 10. Fechou o balanceamento. Questão 15 nos apresenta a reação de combustão do metano. Reação de combustão que sempre forma gás carbônico, água e calor. Gás carbônico, se isso é um gás, uma das evidências desta reação é a liberação de gás, já que o exercício nos pergunta isso. Se também libera calor, logo também acontece aqui mudança de temperatura. Nós também podemos citar que libera odor, já que o gás carbônico é uma fumaça e tudo mais, né? Então, pode ser liberação de odor também. Uma das evidências desta reação. Nos exercícios 16 ao 19, que eram exercícios práticos, nós precisaríamos baixar esse aplicativo aqui, Baker Mix Chemicals. Quando nós abrimos eles, nós vamos ver aqui várias substâncias que eles dispõem, nós podemos misturar elas para ver que tipo de reação química pode acontecer com elas. No exercício 16, eu pedi para acrescentar 5 porções de água, então a gente procura aqui, tá, em ordem alfabética, as substâncias, mais ou menos, e coloca aqui 1, 2, 3, 4, 5 porçõezinhas de água. Vejam que tem um líquidozinho balançando aqui no fundo do recipiente. Conforme eu mexo o meu celular, a aguinha mexe ali no fundo do recipiente. O celular funciona como um recipiente, como um becker. Depois eu pedi para colocar um sódio metálico, Na. E vamos observar o que acontece. O aplicativo nos mostra a reação química balanceada e mostra as evidências do que está acontecendo, né? Então, o que acontece quando a gente joga sódio na água? Há a liberação de gás e de luz. Quando eu não quero mais mexer com essa reação, eu posso virar o celular e aí a substância cai e vai embora. A questão 17, eu pedi 5 porções de ácido acético. 1, 2, 3, 4, 5 porções, para ficar mais assim, porque senão fica muito pouquinho. Depois coloque uma porção de bicarbonato de sódio, NaHCO3. E observe o que acontece. O exercício nos mostra ali a reação e a gente percebe a efervescência, né, que está liberando gás carbônico nesta reação. Ó, vejam as bolinhas ali aparecendo. Não quero mais brincar disso, viro e ponho fora. Questão 18, coloque 3 pedaços de lítio metálico e faça o aquecimento. Aqui que é o aquecimento. Essa estantezinha aqui vai aquecer eles, ó. E aí mostra o que está acontecendo na reação de aquecimento do lítio
em contato com o ar, né? O que acontece então é a liberação de luz. E por último, eu solicitei nitrato de chumbo a 3 porções, mas não importa, 5 porções de água e iodeto de potássio. E aqui ele vai nos mostrar a reação que está acontecendo, que vai formar PBI, tá meio travado aqui, que é um precipitado, uma substância insolúvel na reação.